Paris, outono de 1307. O vento cortante atravessava as ruas escuras da cidade, espalhando o cheiro de cera derretida e vinho azedo das tavernas. O século XIV era um tempo de intrigas e traições, onde reis e papas disputavam o controle sobre a Europa com mãos de ferro e corações de pedra. No centro desse jogo de poder estava a Ordem dos Cavaleiros Templários, uma irmandade que de simples monges guerreiros havia se tornado uma das forças mais influentes e temidas do mundo cristão. Fundada durante as Cruzadas, a Ordem havia prosperado por 2 séculos, acumulando fortunas incalculáveis, posses em diversos territórios da Europa e do Oriente Médio e um exército disciplinado que inspirava temor e respeito. Seus membros eram banqueiros de reis, guardiões da fé e guerreiros implacáveis. Mas o que um dia fora um legado de glória, agora tornava-se sua maior maldição. O rei Filipe IV da França, conhecido como Filipe, o Belo, via nos Templários não só um obstáculo ao seu poder, mas também uma solução para seus problemas financeiros. Endividado com a Ordem, o monarca sabia que jamais conseguiria dobrar aqueles guerreiros devotados apenas a Deus e ao Papa, a não ser que eles deixassem de existir. Foi então que um plano sibilino começou a tomar forma. Sob a sombra das torres de Notre-Dame, Filipe reuniu seus conselheiros e tramou um golpe que abalaria toda a cristandade. O rei acusaria os templários de heresia, idolatria e crimes abomináveis. Sob tais acusações, até mesmo os mais poderosos podiam cair. E assim, numa sexta-feira, 13 de outubro de 1307, sob a luz pálida do amanhecer, soldados reais marcharam pelas ruas de Paris com um único objetivo: erradicar os templários de uma vez por todas. O destino da Ordem estava selado. Mas, o que Filipe IV não sabia, é que sua própria ruína também começava ali. O rei Filipe IV sempre fora um homem calculista. Seu semblante impenetrável escondia a natureza cruel de um governante que não tolerava desafios à sua autoridade. A cada dia que passava, o peso das dívidas contraídas com os templários crescia, e com ele sua impaciência. Filipe sabia que a Ordem, tão poderosa quanto qualquer reino, jamais se dobraria a seus desejos. Era preciso eliminá-los, e para isso, ele precisava de um aliado que sancionasse sua traição, a Igreja. O Papa Clemente V, no entanto, mostrava-se hesitante. Os templários eram os guerreiros da cristandade, defensores da fé e aliados do papado há décadas. Filipe, porém, não pretendia aceitar um não como resposta. Utilizando sua influência, o rei pressionou o Papa com ameaças veladas, insinuando que a segurança da própria Igreja poderia estar em risco caso Clemente se recusasse a agir. Com o Papa enfraquecido e encurralado, Filipe ordenou a abertura de uma investigação secreta. Alegava que a Ordem dos Templários praticava rituais pagãos, adorava ídolos profanos e cometia atos heréticos contra Deus. Rumores começaram a se espalhar como fogo em mato seco. Em pouco tempo, até o povo passou a olhar os templários com desconfiança. Na noite anterior ao grande ataque, Filipe convocou seus oficiais de confiança ao Palácio Real. Sob a luz tremeluzente das tochas, mapas foram desenrolados, ordens foram entregues e cada detalhe da caça foi planejado. Ao amanhecer, Paris seria palco de uma das maiores traições da história. Jacques de Molay, o grão-mestre dos Templários, dormia tranquilamente na fortaleza da Ordem, alheio ao destino que o aguardava. O silêncio da madrugada envolvia Paris como um manto de sombras. A cidade dormia, mas dentro dos quartéis e guarnições reais, os soldados aguardavam ansiosos a ordem para agir. A respiração quente dos cavalos condensava no ar frio enquanto os homens afiavam espadas e verificavam suas armaduras. Quando os primeiros sinais da alvorada tingiram o céu de um azul pálido, os portões do Palácio Real se abriram. Ao comando de Guilherme de Nogaret, conselheiro e braço direito de Filipe IV, centenas de soldados marcharam com precisão cirúrgica pelas ruas estreitas. O plano não deixava margem para falhas. Os templários seriam presos antes mesmo que tivessem a chance de reagir. Na fortaleza da Ordem, a maioria dos cavaleiros ainda repousava, confiantes na inviolabilidade de suas muralhas. Jacques de Molay despertou com os primeiros gritos vindos do lado de fora. Num instante, o som ensurdecedor de botas ecoou pelos corredores. Portas eram arrombadas, espadas desembainhadas, e a traição revelava sua face cruel. Os templários tentaram resistir, mas foram subjugados pela força numérica do exército real. Jacques de Molay foi capturado junto de seus homens. Algemado, ele ergueu o olhar para o céu de Paris e, sem dizer uma palavra, compreendeu que o destino da Ordem havia sido selado. A marcha dos prisioneiros começou. O povo assistia em silêncio enquanto os outrora temidos templários eram levados pelas ruas como criminosos.
Mas, nos olhos de Molay, não havia medo. Apenas a chama de uma promessa silenciosa. Aquele ato de traição não ficaria impune. As masmorras do Palácio Real eram frias e úmidas, iluminadas apenas pela fraca luz de tochas que tremeluziam nas paredes de pedra. Os templários, outrora guerreiros temidos, agora eram prisioneiros acorrentados, esperando por um destino que já parecia traçado. Jacques de Molay, apesar das privações e da tortura, mantinha-se altivo. Seus olhos queimavam com a indignação de um homem que sabia estar sendo vítima de uma conspiração. Um a um, os cavaleiros foram levados diante dos inquisidores, obrigados a confessar crimes que nunca haviam cometido. A pressão psicológica era intensa. Muitos, sob ameaça de mais sofrimento, cederam e admitiram as falsas acusações de heresia. Outros, como Molay, resistiram. Ele sabia que qualquer confissão apenas validaria a farsa montada por Filipe IV. Os dias se arrastavam em um espetáculo de crueldade e manipulação. O rei exigia uma condenação rápida, enquanto o Papa Clemente V hesitava, temendo as consequências de tal ato. Mas a vontade de Filipe era lei, e a sentença logo seria pronunciada. O fim dos Templários estava próximo, mas sua história estava longe de acabar. No dia 18 de março de 1314, Jacques de Molay e seus companheiros foram levados à praça diante da Catedral de Notre-Dame. A multidão observava em silêncio, enquanto o fogo já estava preparado. O veredicto foi lido: morte na fogueira por heresia. Antes que as chamas consumissem seu corpo, Molay ergueu a voz e lançou sua maldição: Filipe, Clemente, em menos de um ano, vos convoco ao tribunal de Deus. Sua voz ecoou pela praça, e muitos juraram que o fogo demorou mais do que o normal para tomar seu corpo. Poucos meses depois, tanto o rei Filipe IV quanto o Papa Clemente V estavam mortos. A profecia de Molay cumpriu-se, e a lenda de sua maldição atravessaria os séculos. A execução de Jacques de Molay marcou o fim oficial da Ordem dos Templários, mas sua história estava longe de ser esquecida. Ao longo dos séculos, rumores de que alguns cavaleiros escaparam e mantiveram viva a tradição templária se espalharam pela Europa. Os bens da Ordem foram confiscados, mas sua influência jamais desapareceu completamente. Muitos acreditam que seus segredos foram ocultados em documentos codificados, dando origem a sociedades secretas e teorias sobre a sobrevivência dos templários na sombra dos tempos modernos. A maldição de Molay, lançada momentos antes de sua morte, ecoou na memória da cristandade. O rei Filipe IV morreu ainda naquele ano, seguido pelo Papa Clemente V, exatamente como o grão-mestre previu. Para muitos, esse evento foi um sinal de que os templários não haviam sido completamente derrotados. Hoje, a lenda dos Cavaleiros Templários persiste, inspirando livros, filmes e pesquisas. A história de sua queda não é apenas uma crônica de traição e injustiça, mas também uma lembrança do poder das ideias, da fé e do espírito indomável de quem se recusa a se curvar diante da opressão. A Ordem pode ter sido destruída, mas sua lenda vive para sempre. A queda dos Cavaleiros Templários foi um testemunho sombrio da corrupção do poder e da fragilidade da lealdade. O rei Filipe IV e o Papa Clemente V, movidos por ambição e medo, acreditavam que, ao destruir a Ordem, apagariam seu legado da história. No entanto, subestimaram a força de uma ideia. A maldição de Jacques de Molay, lançada no momento de sua morte, permanece como um dos grandes mistérios históricos. Coincidência ou justiça divina? O fato é que aqueles que o traíram pereceram pouco depois, e sua dinastia entrou em decadência. A tragédia dos Templários deixou um rastro de dúvidas e teorias que ecoam até os dias de hoje. Mais do que guerreiros ou banqueiros, os Templários simbolizavam um ideal: disciplina, devoção e mistério. Sua história continua a fascinar o mundo, inspirando lendas sobre riquezas ocultas, sociedades secretas e segredos que poderiam mudar o rumo da humanidade. Seria possível que algum fragmento da Ordem tenha sobrevivido ao tempo? Ou o verdadeiro tesouro dos Templários nunca foi ouro ou terras, mas sim o peso da verdade, transmitido através dos séculos? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: a chama dos Templários jamais se apagou. Você acredita que a maldição dos Templários foi real ou apenas coincidência? Comente abaixo. Se gostou desse mistério histórico, deixe o like e se inscreva para mais histórias épicas.